Muito bem, meus irmãos, não sei se vocês se recordam, mas há alguns meses nós iniciamos a exposição de um versinho, de um trecho do livro de Jonas. Nós estamos estudando o livro de Jonas já há muito tempo, e nós, algumas semanas atrás, alguns meses atrás, eu acho que lá para maio mais ou menos, nós começamos a estudar Jonas capítulo 3, dos versículos 5 a 10, e nós vamos continuar de onde nós paramos. Nós paramos pela metade na exposição desses versículos, de Jonas 3, de 5 a 10. Nós estávamos vendo as marcas do verdadeiro arrependimento. Se vocês não se recordam dessa primeira parte que nós estudamos, está lá no YouTube, no nosso canal lá do YouTube da nossa igreja, Igreja Batista Redenção, tem lá a primeira parte. Quem está em casa pode assistir lá também a primeira parte do nosso estudo, e hoje nós vamos fazer a segunda parte, então, se Deus quiser, terminando aí esse trecho. Então, eu vou ler aqui Jonas 3, versículos 5 a 10. Diz assim, Jonas 3, 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. E clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Bom, esse é o trecho que nós começamos já a estudar há algumas semanas. Como eu disse, essa primeira parte está disponível lá no YouTube, quem está nos assistindo em casa. Não se esqueça de compartilhar a live aqui, a transmissão pelo Facebook, para que as pessoas possam continuar acompanhando esse estudo e conhecer também o canal da nossa igreja ao acessar a primeira parte desse sermão, dessa pregação aqui em Jonas. Nós estávamos falando, meus irmãos, que nesses versículos aqui há o seguinte ensino, tá? Que Deus ouve o clamor do pecador arrependido. É essa lição que nós retiramos dos versículos 5 a 10 de Jonas 3. Nós já passamos por várias aventuras no livro de Jonas, nós já vimos a rebeldia de Jonas, nós já vimos a luta de Jonas em tentar se safar ali da missão de Deus, indo para outra cidade, sendo jogado no mar, sendo engolido por um grande peixe. Nós vimos que Jonas cai na real, escreve um salmo, vai para Nínive, os ninivitas se arrependem, enfim, já várias emoções aí já aconteceram no livro de Jonas, nesse livro curtinho. E agora nós estamos vendo a reação dos ninivitas, que era o foco da pregação de Jonas desde o capítulo 1. E os ninivitas se arrependem, o que mostra para nós que Deus ouve o clamor do pecador arrependido. E nós começamos a falar que existem 4 ações que caracterizam o verdadeiro arrependimento. São 4 Cs, 4 pontos que começam com a letra C. 4 ações que caracterizam o verdadeiro arrependimento, e são elas. Em primeiro lugar, crer no juízo de Deus. O texto fala que os ninivitas creram em Deus, no versículo 5. Isso não significa que eles se tornaram judeus prosélitos, ou que eles se converteram ao judaísmo necessariamente. Pode ser que sim, mas parece mais provável que eles tenham crido que realmente Nínive seria destruída caso eles não abandonassem a violência, os seus atos de maldade. Então eles creram que a mensagem de Jonas era verdadeira, que Nínive seria destruída. Então eles creram no juízo de Deus. E essa é a primeira marca, a primeira ação que caracteriza o verdadeiro arrependimento, é crer no juízo de Deus. Nós, como crentes, quando nós nos arrependemos, nós cremos também no juízo de Deus. Nós cremos que a ira de Deus deve ser derramada
sobre o pecado, nós cremos nisso. Nós cremos que o salário do pecado é a morte, nós acreditamos nisso também. Então essa é a marca, o primeiro traço do verdadeiro arrependimento, a primeira ação que caracteriza o verdadeiro arrependimento. Nós já vimos no nosso último estudo em Jonas. A segunda ação é o contristar-se pelo pecado. E é a ação que os ninivitas têm aqui, ou melhor, o conjunto de ações que os ninivitas adotam aqui. Eles declaram jejum, desde o rei até os animais, eles se vestem de roupa ali, de pano de saco, eles ficam profundamente abalados com aquela mensagem de Jonas, eles realmente ficam tristes, eles ficam abalados pelo pecado deles. E essa é a segunda ação que caracteriza o verdadeiro arrependimento, o contristar-se pelo pecado, que nós também já vimos da última vez que estivemos em Jonas. Mas existem mais duas ações que nós vamos ver hoje. Quais são essas ações? No versículo 8 ainda, nós aprendemos que é importante converter-se do mal. Essa é a terceira ação que caracteriza o verdadeiro arrependimento, converter-se do mal. E a quarta ação é clamar por misericórdia. Então aí nós temos 4 ações que caracterizam o verdadeiro arrependimento. Crer no juízo de Deus, contristar-se pelo pecado, converter-se do mal e clamar por misericórdia. Então vamos caminhar aqui nesses próximos versículos, nessa narrativa, para que a gente possa ver aqui qual foi a resposta dos ninivitas a tudo isso. Hoje eu publiquei no meu Instagram uma pesquisazinha, aqui uma modernidade, né, tentar interagir com o pessoal aí que acompanha nas redes sociais. Eu coloquei lá no Instagram, no meu perfil, uma pergunta para as pessoas, né, o que as pessoas acreditam que é a marca do verdadeiro arrependimento. A pergunta era assim: para você, quais são as marcas do verdadeiro arrependimento? E eu achei algumas respostas curiosas, mas uma delas eu achei mais curiosa ainda, que a pessoa respondeu: NET, Britânia e Madel. Eu acho que a pessoa entendeu que eram marcas que ela se arrependeu de comprar. Então, eu acho que quais são as verdadeiras marcas de arrependimento? Ela colocou NET, Britânia e Madel. Eu poderia colocar várias outras marcas aqui, né, que a gente se arrepende, mas não era esse o intuito aqui da pergunta, né? Mas ela respondeu, está lá, está válida a participação dela, muito obrigado, né? Certamente devem ser para ela marcas do verdadeiro arrependimento, né? É o que personifica o arrependimento, mas não é isso que eu queria saber, mas tudo bem. Ou a pessoa fez uma brincadeira, né? Mas é mais engraçado achar que ela fez isso de propósito, né? Então a gente vai ficar com isso. Mas outras pessoas, brincadeiras à parte, outras pessoas comentaram algumas coisas interessantes. Elas disseram assim: uma marca do verdadeiro arrependimento é metanoia. Metanoia é a palavra grega no Novo Testamento para arrependimento, e significa mudança de mente. E realmente, arrependimento passa por mudança de mente. Você precisa mudar a sua ideia sobre algo e, consequentemente, as suas ações. Outra pessoa respondeu que é mudança de pensamento e a busca por resistir ao pecado. Isso também é importante, passa por isso também. Não só mudar a mente, mas nós temos agora uma luta contra o pecado. Porque vejam, muitas vezes nós nos arrependemos de um pecado, mas eventualmente nós pecamos de novo. Isso não significa que o nosso primeiro arrependimento não foi verdadeiro, mas significa que quando eu me arrependo, eu começo a travar uma luta contra aquele pecado, de maneira que a minha resistência a esse pecado vai aumentando, de maneira que essa luta vai ficando mais intensa. Então, essa resposta aqui abrange isso também. Outra pessoa, achei curioso, aqui pessoas de dentro e de fora da igreja responderam. Meu Instagram é aberto, né? Então as pessoas responderam. Eu achei uma outra resposta interessante aqui. A pessoa disse que a marca do verdadeiro arrependimento é a inquietude da consciência. Não há nada pior que ser perseguido eternamente por um fantasma. Apesar do palavreado não ser muito habitual para nós, essa inquietude de consciência realmente faz sentido no contexto do arrependimento. O verdadeiro arrependimento passa por um incômodo na consciência, porque nós ferimos a lei de Deus, e isso nos incomoda, isso nos deixa ali desconfortáveis. Nós sabemos que nós ferimos a lei de Deus, que nós ofendemos ao próprio Deus. Então, realmente há uma inquietude na nossa consciência. Aí outra pessoa que comentou que envolve o sentimento de culpa, a mudança de mentalidade e a mudança de comportamento. Enfim, várias pessoas responderam, achei muitas respostas interessantes, e realmente tudo o que as pessoas falaram passa ou tangencia o assunto do arrependimento.
Mas se nós olharmos aqui para o texto, nós percebemos que as ações que os ninivitas tomaram envolvem uma mudança de mente, como algumas pessoas falaram, envolvem uma mudança de atitude, como algumas pessoas falaram, mas envolvem também outros detalhes que eu quero enfatizar aqui com os irmãos. Antes de nós irmos para o terceiro ponto, que vai ser o primeiro de hoje, né, já que nós paramos o sermão passado na metade, eu quero só fazer um complemento sobre o nosso último ponto lá atrás, quando nós encerramos o sermão passado. Nós falamos a respeito do contristar-se pelo pecado, e nós estávamos falando do versículo 5 a 8, quando os ninivitas ordenam que até os animais participem do jejum e do ritual ali de expressar arrependimento deles. Aí explicando isso, já estava no final ali da pregação, acho que eu acabei não dando alguns exemplos muito práticos para os irmãos, eu queria explicar, aprofundar um pouquinho melhor isso de maneira prática. Quando os ninivitas fazem com que os animais participem daquele processo de arrependimento, é evidente que a vaquinha, o boizinho, a galinha não estava arrependida de nada, né? É evidente que elas não têm consciência de pecado. Os animais não têm isso. Isso é algo característico do ser humano, porque nós temos um senso moral, coisa que os animais não têm. Mas quando os ninivitas fazem isso, é possível que eles estejam com isso transmitindo a mensagem de que tudo que estava debaixo, tudo que estava sob a responsabilidade deles, todas as áreas nas quais eles se envolviam, tudo isso estava debaixo da atitude de arrependimento deles. Ou seja, eles não deixariam nada de fora. Todas as atitudes deles, todas as áreas da vida deles estavam sujeitas a esse arrependimento, essa mudança que vinha disso. E o livro de Jonas possui algumas ironias, até às vezes um tom meio satírico, o que pode indicar também que os animais tiveram uma postura mais correta do que aqueles que são rebeldes, como o próprio Jonas foi rebelde aqui. Até os animais se arrependeram, é uma hipérbole aqui, é uma figura de linguagem, um exagero, né? Até os animais se arrependeram e tem camarada que não se arrepende ainda. E quando nós falamos disso na última vez que estivemos em Jonas, eu mencionei que essa integridade do arrependimento que os ninivitas expressam deve ser presente na vida cristã também. Os crentes não devem colocar pano de saco nos animais, não é isso, né? O pastor Thomas e o Douglas colocaram lá um pano de chão em cima do Bilbo, não é literalmente isso, né? Você não precisa fazer isso com o seu cachorro. Mas significa que todas as áreas da nossa vida devem estar debaixo do nosso arrependimento. Eu não posso ter um arrependimento seletivo. Parece que esse é o intuito dos ninivitas aqui. Mostrar que eles estavam mudando completamente de direção. E nós, como crentes, devemos ter essa postura também. Nós não podemos ter um arrependimento seletivo, onde nós nos colocamos sob a orientação de Deus em algumas áreas da vida e sob outras áreas nós não obedecemos a Deus. Então a pessoa se converte, a pessoa se arrepende dos seus pecados, mas as finanças dela continuam sendo finanças que desagradam a Deus. Ela continua gastando dinheiro da forma que ela não devia, de uma maneira irresponsável. Ela continua gastando dinheiro com coisas que ela não devia, de uma maneira que desagrada a Deus. Ou às vezes a pessoa se converte, muda muita coisa, mas ela não muda o entretenimento dela. Então ela tem um arrependimento parcial, então ela veste pano de saco e cinza em tudo, menos na TV dela. A TV dela, ela vê tudo que ela quer ver, a internet, ela acessa tudo que ela quer assistir. É um arrependimento seletivo, mas isso não é verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento, ele tem um caráter integral. Eu pedi para projetar uma imagem, tem aí, Ricardo, a imagem? Esse quadro aqui é do batismo, acho que os irmãos conseguem ver aí de longe, é do batismo de um rei franco, o rei Clovis. Foi um rei no século V. Ele foi um dos grandes reis importantes aí dos seus tempos, porque ele conseguiu unificar as tribos francas, ele conseguiu colocar todo mundo junto, no território que posteriormente vai ser parte ali do terreno da França, né, do país. Então esse é o rei Clovis. E o rei Clovis era um homem bruto, era um cabra macho, era assim, daqueles cabra da peste. E quando ele se converteu, dizem que realmente ele se converteu, a gente não sabe muito bem avaliar como é a conversão de um rei naqueles dias, né? Mas é dito que ele se converteu na história da igreja.
E diz a lenda que quando ele se converteu e foi ser batizado, ele disse: olha, vocês podem me batizar, vocês só não podem batizar o meu braço, porque no meu braço eu vou empunhar a espada com que eu vou sair matando todo mundo. Então ele se converteu. Qual era a mensagem que ele estava passando? Todo o resto do meu corpo está convertido, mas o meu braço eu vou continuar fazendo as atrocidades que eu faço. Ele realmente era bem sangue no zóio, o rei Clovis. Ele era bem violento. Os reis tinham que ser, né? Essa ideia de rei afeminado, essas coisas não eram muito, essa coisa muito moderna. Os reis tinham que ir para a batalha, tinham que ir à frente de seus exércitos, e o rei Clovis era um exemplo desse. Não tinha rei mimimi naqueles dias. E o rei Clovis falou: beleza, vou ser batizado, mas o meu braço você deixa de fora, porque é o braço com o qual eu empunho a espada. Obrigado, Ricardo, pode tirar o quadro aí. E eu acredito que nós, muitas vezes, damos uma de rei Clovis. Muitas vezes nós, como crentes, achamos que algumas partes do nosso corpo estão sob o senhorio de Deus, estão sob obediência, enquanto outras partes não. Muitas pessoas se convertem, mas, entre aspas, não batizam a sua boca, e continuam fofocando, e continuam maldizendo, e continuam causando intrigas, e continuam falando palavrões, e continuam causando discórdias entre os irmãos, continuam sendo pivô de intrigas dentro da igreja. Muitas pessoas se convertem e não se batizam os olhos, e continuam vendo coisas que não deveriam ver, continuam acessando coisas que não deveriam acessar. Muitas pessoas se batizam, aqui usando a figura do rei Clovis, se convertem e não batizam os seus pés, não convertem os seus pés e continuam indo para lugares que não deveriam ir, com companhias que não deveriam ir. Mas o arrependimento dos ninivitas nos mostra que o verdadeiro arrependimento é um arrependimento integral. Tudo, até os animais daquelas pessoas, entra nessa esfera afetada pelo arrependimento verdadeiro. Então é isso que nós aprendemos a partir do exemplo dos ninivitas, onde nós vemos que uma ação que caracteriza o verdadeiro arrependimento é o contristar-se pelo pecado, é olhar o pecado, entristecer-se e desejar verdadeira mudança de maneira integral. Mas nós estamos falando que Deus ouve o clamor do pecador arrependido, e nós agora precisamos caminhar para a terceira ação, para o terceiro ponto do nosso estudo aqui, que está no versículo 8, e diz respeito ao converter-se do mal. Não basta eu crer no juízo de Deus, não basta eu me contristar pelo pecado, me entristecer pelo pecado, eu preciso mudar de rota. Eu preciso mudar de caminho, eu preciso me converter do mal, eu preciso adotar uma outra postura, outras ações. Veja o que diz aí o versículo 8. Mas os animais, sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como os animais, nós já falamos aqui, e clamarão fortemente a Deus. Vejam agora, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. O motivo pelo qual o juízo iminente estava sobre Nínive ali, era por conta da violência daquele povo. Realmente, se vocês olharem o capítulo 1, o versículo 2, o motivo pelo qual Deus envia Jonas a Nínive é por conta da maldade daquele povo. Veja o que diz Jonas 1, 2. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim, ou a sua maldade subiu até mim. Os ninivitas eram de fato maus, os assírios eram maus. Nínive era a capital, uma das cidades da Assíria, a principal cidade da Assíria. E os assírios realmente eram muito maus, eles eram reconhecidos por sua maldade. Algum tempo depois do livro de Jonas, nós temos a profecia de Naum. Se você virar um pouquinho aí as páginas da sua Bíblia, você vai chegar em Naum. Vire aí, passe por Miqueias, você chega em Naum, 3 páginas. E Naum profetiza contra Nínive. Vejam, aqui os ninivitas foram poupados em Jonas, mas nos tempos de Naum, pouco tempo depois, alguns anos depois, os ninivitas então recebem um juízo de que eles seriam de fato destruídos agora. E vejam como Naum caracteriza esse povo, os assírios, pensando aqui especialmente na cidade de Nínive, para a qual Jonas está pregando. Olha só, Naum 1,14, olha só o que diz. Porém, contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa de teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Maldade.
Veja o capítulo 3, ainda de Naum, capítulo 3, o versículo 1. Naum 3, 1. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta sua presa. A cidade é sanguinária. Era um povo conhecido por ser um povo sanguinário. Veja o versículo 19 também desse capítulo, o último versículo de Naum. Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? E assim termina o livro de Naum, com essa interrogação. Ou seja, mostrando que realmente os assírios, pensando principalmente na cidade de Nínive, eram terríveis, eram pessoas conhecidas por sua maldade no mundo antigo. Eu tinha uma professora de história que ela dizia que, comparado à Assíria, Hitler seria uma menininha ao piano. Ela falava isso, olha, quando você vê a maldade dos assírios, Hitler parece uma criança brincando no jardim de infância. Tamanha era a maldade dos assírios. Eles eram muito cruéis, violentos. E nós vemos que Deus então envia Jonas, já estudamos esse chamado de Jonas, para pregar essa cidade. E o que nós percebemos sobre a atitude dos ninivitas é que eles se convertem dessa maldade deles. Pelo menos aquela geração que ouviu a pregação de Jonas, eles se arrependeram daquela maldade, se arrependeram daquela violência. E é curioso observar no versículo 8 que o clamor que eles fazem, o pedido que eles fazem para que Deus tenha misericórdia deles e não extermine Nínive, está atrelada à mudança de atitude. Eles clamam a Deus, mas eles também convocam uma mudança nacional de mudança de atitude. Eles convocam uma mudança generalizada de abandono da violência e uma outra postura agora. Então nós percebemos aqui algo interessante, que o fundamento do verdadeiro arrependimento não são apenas palavras. Arrependimento bom não é um arrependimento só da boca para fora, é um arrependimento que se concretiza em ações também. Por isso que muitas pessoas no Instagram colocaram mudança de atitude, porque é essencial. Os ninivitas clamaram a Deus, o rei baixou decretos ali na cidade, ele fez tudo para que a cidade pudesse realmente mudar a sua mentalidade, mas não só isso, mudar também a sua atitude. E o verdadeiro arrependimento está atrelado a isso, a converter-se do mal. Você está num caminho de maldade, e então você agora começa a ir para outra direção. Você começa a ir para outro caminho. E há um detalhe que eu quero destacar aqui para os irmãos, no versículo 8, que está na expressão, cada um do seu mau caminho e a violência em suas mãos. Notem, o que o rei faz aqui é baixar um decreto que afetaria a todos. É um decreto nacional, pelo menos, vamos dizer, na cidade de Nínive ali, no mínimo. E nós percebemos que não é apenas um decreto geral, impessoal, que se aplica de uma maneira generalizada. Aqui nas palavras do versículo 8, elas têm um tom pessoal. Eles falam, cada um abandone o seu mau caminho e o sangue que há em suas mãos. Não é apenas o povo como uma entidade abstrata, geral, que cometeu maldades. Não eram apenas os exércitos que iam nas conquistas militares que cometeram maldades. Todos os ninivitas, todos, dos menores até os maiores, estavam com as suas mãos sujas pela violência daquele povo. Todos eles estavam trilhando os maus caminhos. E nós percebemos aqui que eles tinham uma responsabilidade individual em cima daquilo. O texto de Jonas nos mostra que eles eram agentes diretos da violência. Eles eram agentes diretos da maldade. E assim como eles individualmente tinham essa atitude maldosa, quer eles fossem para a guerra, quer não, o povo todo é chamado aqui à responsabilidade individual dessa violência. Assim como eles eram agentes individuais do mal, eles agora deveriam tornar-se agentes individuais do arrependimento também. Não era apenas uma mudança nas esferas governamentais. Não era apenas uma mudança nas esferas do alto escalão de Nínive. Não, era uma mudança que deveria afetar todos, desde o menorzinho até o mais velho. Todos estavam com as mãos sujas e agora deveriam ser responsáveis também pelo abandono da maldade.
E isso nos ensina um princípio precioso sobre o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento, um passo essencial para o verdadeiro arrependimento, é reconhecer que nós, como indivíduos, somos os agentes do pecado. Nós, as nossas mãos estão sujas pelo pecado. Nós somos os culpados pela violência. Nós somos os culpados pela maldade. Nós somos os culpados pelo pecado. Nós somos os agentes do pecado. As nossas mãos estão sujas. O pecado não é algo que fica nas altas esferas ou num ambiente abstrato. Não, o pecado é algo que se concretiza por meio de nós. Nós somos os agentes disso. E isso é importante para os nossos dias, porque muitas pessoas tentam tirar a sua culpa como agente do pecado, colocando essa responsabilidade sobre outra coisa. Então ele fala, não é a minha mão que está suja. Na verdade, é a mão dos meus pais que está suja. Porque eu fui criado desse jeito, eu não tenho culpa do meu pecado. Eu não tenho culpa de ser desse jeito. Isso aí foi uma herança dos meus pais, e eu fui criado assim. Eu não consigo mudar. É uma coisa que está no meu subconsciente. É uma coisa que está na minha criação. Eu não consigo ir para outro caminho. Ou as pessoas falam, não, na verdade esse pecado não é culpa minha, não é que a minha mão está suja, é porque eu tenho uma doença. Veja, não é porque eu roubo que as minhas mãos estão sujas de roubos. É porque, na verdade, eu tenho uma doença, eu sou cleptomaníaco, eu roubo coisas. É involuntário. Quando eu vejo, já roubei. Acabou, estou lá e roubei. Poxa vida, que pena, roubei. Ou algumas pessoas falam, eu não sou uma pessoa gulosa. Não, eu não sou uma pessoa gulosa. Eu não sou uma pessoa entregue ao vinho. Eu não sou uma pessoa entregue aos prazeres do paladar. Não, eu tenho uma doença. É uma compulsão alimentar, é um transtorno alimentar. Realmente tem pessoas que têm isso, mas muitas pessoas pegam a responsabilidade pelo pecado e jogam na conta disso. E os irmãos não devem se assustar, porque a Organização Mundial da Saúde tem feito aí uns avanços excelentes na medicina. Agora, o seu filho, por exemplo, quando ele estiver jogando muito videogame, ele não é mais uma pessoa que peca por excesso. Ele é alguém que tem um transtorno. Sabia que tem? Já está catalogado. Um transtorno que faz com que o jovem, por uma doença, um transtorno mental, ele jogue muito videogame. Ele se divirta muito ali no videogame. Então não é mais um pecado, não é mais falta de domínio próprio, não é mais um vício. A minha mão não está suja mais. Eu não sou o agente do pecado. O que acontece é que eu tenho uma doença. Olha só, tadinho de mim. E quando nós tratamos o pecado como doença, o remédio não é arrependimento, o remédio é a piedade alheia, é a benevolência alheia, é tratar a pessoa como coitadinha. Então nós temos hoje uma tendência das pessoas limparem as suas mãos, lavarem as suas mãos, não com um arrependimento genuíno, mas com essa desculpabilização. É eu inventar justificativas para isso. Ou ainda, quando as pessoas fazem como Adão fez lá no Éden, joga a culpa para outra pessoa. Não é as minhas mãos que estão sujas, não. É ela que é a culpada. Eu me lembro, certa vez, que eu, a Isabela, o Isaac, a Aline e a Rebeca, filha do pastor Isaac e da Aline, nós fomos ao zoológico. E a Rebeca é pequenininha, mas ela era menor ainda. E ela nunca tinha ido no zoológico ainda, né, pastor Isaac? Foi a primeira vez dela. E ela ficou encantada com os animais e tal. Ela gostou bastante dos répteis, coisa que eu não gosto muito, mas ela gostou, né? Então, os pais dela foram lá na parte das cobras, dos jacarés, eu fiquei do lado de fora. Mas chegou a hora de ver as araras. E eu gosto das araras, né? Talvez por alguma semelhança aí do bico aqui, né? Mas eu gosto das araras, acho que é um bicho bonito, né? E nós fomos ver as araras. Eu e a Isabela, nós estávamos lá com a Rebeca vendo as araras. E a arara deu um grito. Eu não sei, nem vou tentar imitar um grito de uma arara aqui, né? Deu um grito. E a Rebeca assustou muito e começou a chorar e tal. Ela nunca tinha visto isso. Então a Isabela saiu de perto com a Rebeca chorando lá e tal. E aí, beleza, passou. Ela não queria mais voltar para ver a arara. Na hora que nós estávamos indo embora, eu perguntei, e Rebeca, quem é que ficou com medo da arara? Ela apontou para a Isabela e falou, essa aqui, ó. Apontou para a Isabela e falou, olha só, que danada. Assim, a síndrome de Adão no coração do pecador. Depois fala que criança não peca, né? Olha só, peca sim, jogando a culpa, terceirizando a culpa, lavando as mãos e falando, não, ó, a culpa é dela, ela que ficou com medo da arara, não fui eu, foi ela que ficou com medo da arara.
Então nós percebemos que às vezes as pessoas não se veem como agentes diretos do pecado. Elas tentam embolar o meio de campo, acreditando que existem outros fatores que não elas mesmas que causam o pecado. Qual deve ser a nossa postura diante disso? Nós devemos ter a mesma postura de Isaías. Veja comigo Isaías, capítulo 6. Veja qual foi a postura do profeta Isaías diante da santidade de Deus. Isaías, capítulo 6. Veja qual foi a postura de Isaías, que é uma postura coerente com a postura dos ninivitas, de se verem como agentes do pecado. E deve ser a nossa postura também. Isaías, capítulo 6, diz assim, Isaías 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Qual deve ser a postura do crente? Os meus lábios estão impuros. As minhas mãos estão sujas de sangue. De fato, o meu povo é um povo de lábios impuros, mas os meus lábios são impuros também. As minhas mãos estão impuras também. Nós não podemos terceirizar essa responsabilidade. E nós percebemos nesse grande, nesse decreto que foi baixado ali em Nínive, onde cada um deveria assumir a responsabilidade por essa mudança. Nós percebemos essa agência direta do pecado. E nós, como crentes, assim como os ninivitas deveriam se converter do mal e individualmente abandonar os seus maus caminhos, abandonar a violência e trilhar agora uma nova direção, nós, como crentes, devemos fazer a mesma coisa. Vejam o que diz Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 12 e versículo 13. Veja qual deve ser a nossa postura. Se nós somos agentes do pecado, nós devemos abandonar tais caminhos e nos tornarmos também agentes da santificação na nossa vida. Os nossos membros, as nossas mãos, agora não devem mais ser mãos de maldade, mãos sujas de sangue, de violência. As nossas mãos agora devem ser mãos repletas de boas obras, mãos repletas de virtudes, mãos repletas de santidade. Veja o que Paulo diz em Romanos, capítulo 6, versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. É isso que os ninivitas faziam, mas eles se arrependeram. É isso que nós fazemos, é isso que nós devemos nos arrepender também. Mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Essa deve ser a postura do crente. Se nós somos agentes diretos do pecado, nós agora devemos nos converter do mal. Nós devemos abandonar o pecado. Nós devemos mudar o nosso rumo, mudar a direção. E agora usar os nossos membros, as nossas mãos, os nossos olhos, a nossa boca, os nossos pés, para instrumentos ou como instrumentos de justiça. Por isso, a terceira ação que caracteriza o verdadeiro arrependimento é o converter-se do mal, a conversão do mal. 4 ações que caracterizam o verdadeiro arrependimento e que provam que Deus ouve o clamor do pecador arrependido. Em primeiro lugar, crer no juízo de Deus. Em segundo lugar, contristar-se pelo pecado. Em terceiro lugar, converter-se do mal. E por fim, clamar por misericórdia. Essa é a quarta atitude que nós percebemos aí no texto de Jonas, nos versículos 9 e 10. O texto diz assim, versículo 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Se os irmãos olharem o versículo 9,
com atenção, os irmãos vão reparar que o clamor aqui, que as palavras do rei, são muito semelhantes ao clamor dos marinheiros no capítulo 1, no versículo 6. Veja lá o versículo 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Ou seja, a postura do marinheiro lá atrás, do capitão do navio, era uma postura de, olha, vamos clamar a Deus para ver se o nosso destino é modificado, para ver se ao invés de morrermos, Ele poupa a nossa vida. E a postura do rei, aqui as palavras do rei expressas no versículo 9, tem o mesmo conteúdo, ainda que com uma outra palavrinha, mas o mesmo conteúdo basicamente. E essa repetição, o livro de Jonas tem algumas repetições, algumas cenas que parecem que se repetem. É um recurso que mostra qual deve ser o modelo, qual deve ser o paradigma do verdadeiro clamor, do verdadeiro arrependimento. Assim como os marinheiros clamaram a Deus, o rei aqui está clamando a Deus, pedindo pela misericórdia, clamando pela misericórdia de Deus, e isso deveria ser o modelo do clamor que o Israel de Jonas deveria fazer. Nós já falamos da última vez que estivemos em Jonas, que o livro de Jonas certamente tem um propósito evangelístico, de levar a salvação a povos estrangeiros, a povos fora de Israel, como o caso dos ninivitas, mas parece que o Israel dos dias de Jonas era um Israel acomodado no pecado. Era um Israel que estava passando ali por um período de rebeldia contra Deus, um período próspero militarmente, economicamente, onde você tinha ali você tinha ali uma considerável rebeldia, distanciamento de Deus. E isso se reflete na postura do profeta do Senhor, na postura do próprio Jonas. Jonas é como que um resumo dos israelitas. A rebeldia que Jonas mostra era a rebeldia dos israelitas. A insubmissão de Jonas era a insubmissão dos israelitas. E quando o livro de Jonas mostra que os pagãos se arrependem, que os pagãos clamam a Deus, com isso, os leitores de Jonas, aqueles primeiros ouvintes, ouviriam e falariam: poxa vida, até os pagãos têm uma postura mais coerente que a nossa. Nós adoramos o Deus verdadeiro, nós temos um relacionamento próximo com Deus verdadeiro, mas os pagãos clamam a Deus de maneira mais coerente do que nós. Então eles veriam essa incoerência e deveriam se arrepender. Por isso dessa repetição aqui. Os marinheiros clamaram a Deus, coisa que Jonas não fez. O rei agora clama a Deus pedindo para que Deus tenha misericórdia, o que enfatiza que esse era o modelo que os israelitas deveriam adotar. E aí o texto diz, no versículo 10, o rei clamou, sem saber ao certo se Deus responderia positivamente ou não. Ele disse: quem sabe Deus tenha misericórdia de nós, vamos orar, mudar os nossos caminhos, clamar a Deus. E no versículo 10 nós temos o desfecho desse trechinho. Versículo 10 diz assim: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. E aqui nós temos duas mudanças. Em primeiro lugar, nós temos uma mudança dos ninivitas. O texto parece que quer enfatizar esse paralelo aqui, o paralelo e um contraste. Os ninivitas mudaram, Deus também mudou. Eu já vou falar o que é essa mudança, não é mudança como nós estamos habituados. Esse texto pode causar alguma confusão nos irmãos. Mas nós percebemos que os ninivitas se arrependeram do mal, mudaram o seu caminho, enquanto Deus muda a sua rota de destruição. O texto faz esse paralelo. Ele mostra, olha, os ninivitas se arrependeram, eles mudaram o caminho. E Deus, que tinha prometido o juízo, também agora foi para um outro caminho. Agora não é mais um caminho de juízo, é um caminho de misericórdia, de graça. Deus ouviu o clamor daquele povo. Mas quem permanece imóvel ao longo do livro? Jonas. Aí você fala: não, pastor, mas Jonas se arrependeu. Se arrependeu mesmo? Não. No versículo seguinte, capítulo 4, versículo 1, nós lemos: com isso desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado. Todos se arrependem. Todos no livro de Jonas ouvem a Deus. Qual é o único que não ouve a Deus? Jonas. Até uma nação pagã se arrepende. Qual é o único povo debaixo da terra que não se arrepende? Debaixo dos céus, na terra, que não se arrepende?
os israelitas. Então vejam aqui a ironia da coisa, o tom satírico do livro de Jonas. É uma comédia didática isso aqui, por meio de exageros, por meio de figuras de linguagem, por meio de eventos extraordinários. Nós percebemos aqui nesse paralelismo, mostrando, olha, os ninivitas mudaram, e Deus também mudou. Agora, nós precisamos entender aqui o que é essa mudança. Vejam, muitas pessoas usam esse texto para falar que Deus se arrepende como nós nos arrependemos, porque o texto diz literalmente isso. Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. E muitas pessoas usam esse texto para justificar que Deus se arrepende como nós. O problema é que existem outros versículos, como Tiago 1, Números 23, 1 Samuel 15, que fala que Deus não se arrepende como nós nos arrependemos. Como é o nosso arrependimento? Poxa vida, eu errei, eu estou arrependido, eu não deveria ter feito isso, mas fiz. Agora eu estou indo para outro caminho, estou tentando reverter o meu erro. Esse é o arrependimento humano. Será que Deus se arrepende nesses termos também? Será que é isso que o texto quer nos dizer? Será que Deus errou e falou, poxa vida, eu julguei mal os ninivitas. Eles tão gente boa, receberam Jonas tão bem, ouviram a pregação, até prepararam ali um cantinho para Jonas ali, o rei baixou o decreto, os animaizinhos ali, poxa vida, acho que eu julguei mal, acho que eu fui preconceituoso. Acho que eu fui preconceituoso com os ninivitas. Eu não devia ter feito, estou arrependido agora, não vou mais destruir vocês. Será que foi essa a postura de Deus? Será que foi essa a ação de Deus? Certamente que não. O que acontece aqui, meus irmãos? Quando o texto fala que Deus se arrependeu, o que a Bíblia faz é usar uma linguagem analógica, é uma linguagem de aproximação. Existem ações de Deus que nós não conseguimos explicar de maneira precisa, que nós não conseguimos traduzir de maneira precisa. Isso é comum até mesmo com as crianças. Tem coisas que as crianças falam que não é exatamente o que o pai fez, mas é o modo como a criança consegue expressar aquilo. É uma analogia. Então aqui o que acontece é uma analogia também. Nós, humanos, quando nós nos arrependemos, o que acontece? Nós estávamos indo numa direção e de repente nós nos arrependemos e mudamos de direção. Por analogia, o que o texto está falando aqui é que Deus estava indo numa direção, todos estavam vendo a destruição vindo, e de repente não há mais destruição, porque Deus foi agora num outro caminho. Deus mudou de maldição para a bênção. É como se no trajeto do plano de Deus, o plano de Deus nunca foi modificado. As pessoas falam que Deus se arrepende porque elas querem fazer com que os planos de Deus sejam mudados. Então elas fazem campanhas de oração, elas fazem com isso aqueles programas de 1 mês de jejum, subir no monte, queimar um monte de coisa, tal, e nós vamos mudar os planos de Deus. Não é isso que acontece aqui. Os planos de Deus continuam inalterados. Os decretos de Deus estão fixos na história e não são modificados. Mas o que acontece é que nesse caminho do plano de Deus há uma curva. Uma curva que nós não estamos vendo, mas há uma curva. Há uma curva ali. A destruição era iminente, mas então tem uma curva ali. Ufa, não foi destruído. Isso já estava nos planos de Deus. Mas é uma linguagem analógica que nós usamos. Olha, Deus se arrependeu. Por quê? Porque Ele mudou de direção. Nós nos arrependemos porque erramos. Deus não erra. Portanto, Ele não se arrepende como nós. Um outro termo que os estudiosos usam é uma antropopatia. É quando nós temos na Bíblia sendo aplicado a Deus emoções humanas. Quando nós vemos aplicados a Deus emoções humanas, de maneira que nós possamos entender melhor o que está acontecendo ali. Então vejam, não significa que Deus tenha mudado os seus planos, isso não acontece. Aí você fala, pastor Nicolas, mas isso ninguém acredita nisso hoje. Existe uma corrente teológica chamada teologia do processo. E essa corrente teológica, herética, diz que Deus está em um processo de aperfeiçoamento, assim como a humanidade está. Então Deus aprende com a gente. Então Deus olha lá do céu e fala, olha só o que o Leandro fez, a gente vive a eternidade e não aprende tudo, né? Que coisa, né? Vivendo e aprendendo, né, não, Robson? Olha só que coisa. Olha o que eu aprendi com o pastor Isaac, olha que coisa, aprendi mais uma hoje, olha só essas crianças, elas me ensinam cada coisa. Então Deus está num processo de aperfeiçoamento particular. Deus está aí frequentando um seminário coach,
e está aprendendo sobre superação, sobre limites, sobre coragem. Deus está aprendendo sobre tudo. É um processo de aperfeiçoamento, ele está nesse processo. Nessa visão teológica, que é herética, Deus se arrepende nos termos humanos. Deus se arrepende porque ele não sabe de tudo. E ele nem é soberano, na verdade. Então ele está ali vendo, poxa vida, eu acho que eu não devia ter feito aquilo. Poxa vida, eu acho que ali eu pisei na bola. Mas não é esse o Deus bíblico. O Deus bíblico não muda. Tiago 1,17 deixa isso claro. Nós vemos Malaquias falando, eu, o Senhor, não mudo. Nós vemos isso, nós vemos isso em Números 23:19, nós vemos em 1 Samuel capítulo 15 também, que o Senhor não se arrepende. Tiago falando que ele não muda como sombra de variação. Nós percebemos isso na Escritura. Veja comigo Números capítulo 23, versículo 19. Vamos ler esses textos para refutar essa visão errada da teologia do processo. Números capítulo 23, versículo 19. Números 23, 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não o cumprirá? Deus já havia prometido, e nós vimos isso no nosso último estudo, que quando uma nação recebesse um juízo de Deus, e diante desse juízo essa nação se arrependesse, Deus mostraria misericórdia para aquela nação. Isso já estava nos decretos de Deus. E se Deus prometeu isso, ele não muda. Os seus decretos são inalterados ao longo da história, e as suas promessas vão se cumprir. E a promessa de que ele ouviria o clamor dessas nações realmente se cumpriu, a exemplo de Nínive. Nós percebemos também 1 Samuel 15, 29. Abra lá rapidamente comigo. 1 Samuel 15, 29. Contrariando essa teologia totalmente antibíblica. 1 Samuel 15, 29. Diz assim. Eu estou em 2 Samuel. 1 Samuel 15, 29. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Nós vemos aqui que o Senhor realmente não muda, ele não se arrepende. Isso é uma postura humana, é uma atitude que nós temos de ver os erros e mudar a nossa postura diante disso. Malaquias 3,6, que eu citei há pouco, vou ler aqui. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. E também Tiago 1,17, aí é a pá no túmulo, na sepultura dessa teologia do processo. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Textos que mostram que Deus não muda como nós mudamos. Nosso Deus não é um Deus volátil. Nosso Deus não é um Deus bipolar que ora está feliz conosco, ora quer nos destruir, com planos abertos aí ao longo da história. Não. O nosso Deus é o Deus dos decretos, que na nossa percepção, às vezes, tem uma curva nos seus planos. No seu caminho há uma curva que já estava destinada ali. E nós vemos isso como uma mudança, mas não uma mudança nos planos de Deus. É uma mudança no modo como Ele nos trata. É uma mudança na nossa percepção disso, no modo como Ele está se relacionando conosco, de bênção para maldição ou de maldição para bênção. Muito bem, meus irmãos, essas são as 4 ações que caracterizam o verdadeiro arrependimento: crer no juízo de Deus, contristar-se pelo pecado, converter-se do mal e clamar por misericórdia. Mas há 2 textos que eu gostaria de ler rapidamente com os irmãos para que nós possamos enriquecer a nossa teologia bíblica do arrependimento. É um texto do Antigo Testamento e um texto do Novo Testamento. O primeiro é o texto áureo do arrependimento no Antigo Testamento. Talvez os irmãos já saibam qual é. É o Salmo 51. O Salmo 51 é talvez o salmo mais famoso no que diz respeito à postura correta do cristão, do servo de Deus, ao se arrepender. Davi havia cometido uma série de pecados ao se envolver com Batseba, desde adultério até homicídio.
Aí nós percebemos que depois da repreensão que Natã fez a ele, ele realmente se arrepende. E ele escreve então o Salmo 51. E vamos ler o Salmo 51 para que nós possamos compreender com uma tonalidade de cores maior como é o verdadeiro arrependimento. Veja só, Salmo 51. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Vejam que o verdadeiro servo de Deus arrependido, ele não diz ter crédito nenhum para exigir alguma benevolência de Deus. Ele fala: Senhor, compadece-te de mim porque o Senhor é bom, segundo as suas misericórdias, e não algum crédito que eu tenha, não algum privilégio que eu tenha. Versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Nós lembramos aqui de 1 João, onde João fala que aquele que confessa os seus pecados é purificado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para nos purificar de todo pecado, nos lavar de toda injustiça. Versículo 3: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneiras que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Davi reconhece que desde o ventre ele é pecador, ele já nasceu em pecado. E ele não terceiriza a sua responsabilidade, ele fala: eu pequei. E vejam, ele fala, não é apenas eu pequei contra Batseba, ou eu pequei contra os meus súditos, não, eu pequei contra o Senhor, porque qualquer ofensa aos meus irmãos nesse nível é primeiramente uma ofensa à santidade de Deus. E o verdadeiro crente, quando ele se arrepende, ele vê isso. O meu pecado não é apenas um pecado que eu tenho que me arrepender na esfera horizontal, mas eu preciso me arrepender também na esfera vertical. Eu preciso me arrepender do meu pecado para com Deus. Quando eu minto ao meu irmão, eu não estou apenas pecando contra ele, eu estou pecando contra Deus. Davi reconhece isso aqui. Versículo 6. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Hisopo era uma folhagem usada em rituais de purificação da lei. Você pode ver isso em Levítico. Lava-me, ficarei mais alvo que a neve, mais branco que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Davi reconhece aqui que o peso da culpa pelo pecado não confessado, o sofrimento que ele estava sentindo pelo seu pecado tinha origem em Deus. E nós já estudamos, lá em Jonas capítulo 2, no Salmo de Jonas, nós estudamos que Jonas também tem um reconhecimento parecido. Ele fala: eu estou passando por isso porque o Senhor está pesando a sua mão sobre mim. E irmãos, quando Deus pesa a mão sobre nós, dói. E Deus disciplina os seus filhos. E os nossos ossos são como que ossos quebrados. Nós nos sentimos destruídos. Nós nos sentimos acabados. Porque a culpa nos consome. A ira de Deus, a mão de Deus, a disciplina de Deus, muitas vezes vem sobre nós. E nós ficamos como Davi. Por isso nós precisamos confessar os nossos pecados e nos arrepender. Veja a sequência. Versículo 9: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Veja, não é só uma mudança de atitude, é uma mudança de mente. Davi pede: Senhor, se o Senhor não criar em mim um espírito firme, eu vou cair de novo. Eu preciso que o Senhor me mantenha firme, que o Senhor crie em mim um espírito inabalável, que não inclina nem para a direita nem para a esquerda, mas que permanece firmado nos teus caminhos. Versículo 11: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. No Antigo Testamento, o Espírito Santo habitava temporariamente, a fim de prover capacitação para os servos de Deus. Não é o nosso caso. Quando um crente peca, ele não perde a habitação do Espírito Santo. Mas o que Davi está falando aqui é: Senhor, continue a me capacitar, o seu Espírito habita em mim, eu sou o rei de Israel, continua a me capacitar. E mais, a ênfase aqui é: Senhor, continue tendo um relacionamento próximo comigo. Não me expulses da tua presença, purifica o meu pecado para que eu possa nutrir um relacionamento próximo com o Senhor de novo. Versículo 12: restitua-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos
e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Nós vemos aqui que a penitência não tem lugar no arrependimento bíblico. Aquela ideia que os católicos têm, e que Lutero, por exemplo, tinha, de que eu preciso machucar o meu próprio corpo. Lutero fazia isso, nós vimos isso na peça de Lutero que ensinamos aqui, tem disponível lá no nosso canal do YouTube, se você não assistiu. Nós vimos que Lutero, ele machucava a si mesmo nessa penitência, até o ponto, às vezes, de desmaiar, porque ele acreditava que a aceitação, que o perdão estava vinculado a isso. Mas Davi fala, nada do que eu faça em meras ações é suficiente, porque o Senhor não se compraz nisso. O Senhor se compraz num coração arrependido. É algo que vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Não são meras ações. O verdadeiro arrependimento começa aqui dentro. Versículo 18. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Aqui nós percebemos que algo comum da literatura poética, da literatura do Antigo Testamento, que é quando o indivíduo aplica a sua realidade a todo o povo. Quando ele pede a Deus que isso seja uma realidade diante de todo o povo, em todo o povo. Mas há um outro texto agora do Novo Testamento que eu quero também ler com os irmãos, para que nós enriqueçamos a doutrina do arrependimento bíblico. Não se fala mais hoje de arrependimento nas igrejas. Não se fala mais hoje sobre mudança de caminhos. Não se fala mais sobre isso. Então nós precisamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. E há um texto que eu julgo o texto áureo do Novo Testamento para arrependimento, que é o texto de 2 Coríntios capítulo 7. Abra comigo a sua Bíblia lá, 2 Coríntios capítulo 7, são apenas 2 versículos. E nós vemos ali um exemplo muito rico de como é o verdadeiro arrependimento cristão. Quais são as marcas do genuíno arrependimento? Os coríntios, os irmãos devem se lembrar, haviam sido exortados por Paulo de modo severo, já na primeira carta aos coríntios, e alguns estudiosos dizem que há uma carta perdida entre 1ª e 2 Coríntios. Então 2 Coríntios, na verdade, seria 3 Coríntios. Alguns falam que pode ser até uma 4 Coríntios. Nós só temos 2 cartas, mas podem ter mais de umas. Pode ser que Paulo tenha escrito mais de uma carta, mas só chegaram 2 para nós. Essa foi a vontade de Deus para o cânon bíblico. Mas seja como for, se houve uma carta antes dessa que não foi 1 Coríntios, ou se foi 1 Coríntios, nós vemos aqui que Paulo deu uma bronca grande nos coríntios. Porque eles foram complacentes com o pecado, eles não expulsaram o pecado da igreja como deveriam, e eles estavam negligenciando as ordens de Paulo, começando a dar ouvidos a algumas pessoas que eram claramente falsos mestres ali. Então eles estavam muito negligentes na vida cristã. E Paulo deu uma bronca. Desde 1 Coríntios, Paulo dá uma bronca grande nos coríntios. E nós percebemos aqui que a bronca de Paulo teve um efeito, causou uma santa tristeza. Vejam aqui o contraste que Paulo faz. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. 2 Coríntios 7, 10. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Aqui parece que Paulo faz uma distinção entre a tristeza causada por uma exortação bíblica e de alguém que se arrepende genuinamente. Essa mudança, essa tristeza, é uma tristeza que diz respeito à esfera da salvação, é algo que os crentes experimentam. Nós nos arrependemos nesses termos aqui, nós nos entristecemos pelo pecado nesses termos aqui, que é diferente da tristeza do mundo. O mundo não compartilha dessa tristeza que nós temos. Quando o mundo se arrepende, muitas vezes é remorso, porque eles não têm esperança de perdão de pecados. Eles não têm esperança de misericórdia como nós temos. Eles não têm conhecimento disso. Eles têm desespero, vergonha, às vezes até mesmo autopiedade, porque eles foram pegos no pecado. Às vezes as pessoas estão tristes, não porque elas pecaram, mas porque elas foram pegas. Poxa vida, eu roubei a empresa, eu estou muito arrependido.
arrependido, não. Se você não tivesse sido pego, você continuaria fazendo isso. Você não está arrependido porque você pecou, você está arrependido porque você foi pego. É algo que nós conhecemos na política brasileira, né? Todo mundo se arrepende, fala que vai colaborar com as investigações e tal. Mentira, às vezes isso é remorso. E Paulo fala, isso leva à morte. Ou seja, isso não tem esperança alguma. É algo desesperador. É algo que muitas vezes faz a pessoa definhar mesmo. Mas os crentes não são assim. Veja o versículo 11. E aqui nós temos esse exemplo do verdadeiro arrependimento. Olha só. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estardes inocentes nesse assunto. E aqui as nossas versões não ajudam muito, porque tem umas expressões aqui, que saudades, você fala, nossa, Paulo ficou saudosista assim do nada, que saudade. Não, é porque as nossas versões, Paulo joga algumas palavras que no contexto da carta fazem todo sentido, mas que a gente precisa entender como isso se aplica ao arrependimento. Ele fala, por exemplo, que os crentes foram contristados. É a tristeza, é o peso, é o lamento pelo pecado. E isso nos lembra que o verdadeiro arrependimento nos faz tratar o pecado não com um sorriso no rosto. Nós não fazemos brincadeiras com o pecado. Muitas vezes os crentes têm um péssimo hábito. Quando eles vão pedir perdão por um pecado para outra pessoa, eles vão com um sorriso no rosto. Desculpa aí, eu pequei contra você, mas sabe como é, né? A carne é fraca. Nós não podemos ter essa postura. Nós devemos ser contristados, sentir o peso, lamentar pelo pecado. Nós não podemos tratar o pecado como uma brincadeira com um sorrisinho no rosto. Nós não podemos minimizá-lo usando aí de uma linguagem banal. Nós temos que realmente sentir o peso do pecado e nos contristar por ele, como os ninivitas fizeram. Paulo também fala do cuidado que os coríntios tiveram. A ideia aqui de cuidado é zelo, diligência, é você aplicar todas as suas energias para fazer aquilo que é certo. Isso envolve muito do que o pessoal falou no Instagram, na resposta lá. É você lutar contra o pecado, é você investir agora contra aquela atitude que você se arrependeu. É você ser diligente, zeloso, cuidadoso em colocar todas as suas energias no combate ao pecado. E esse é o verdadeiro arrependimento. Paulo fala aqui também da defesa. Isso aqui fica estranho, a gente não entende como assim defesa. A palavra que aparece aqui é apologia. Nós conhecemos essa palavra da apologética, que é a defesa da fé. E apologia, nos dias aqui do primeiro século de Paulo, era uma defesa verbal que as pessoas faziam. Era uma defesa, às vezes num tribunal a pessoa fazia uma apologia, ela fazia uma defesa verbal. O que Paulo está falando aqui, portanto? Que eles tiveram uma boa resposta verbal, que eles responderam de uma maneira agradável, que eles responderam bem à exortação de Paulo, que eles não ficaram se esquivando da acusação, mas que eles tiveram uma boa resposta. Talvez a gente pudesse até traduzir aqui, a que resposta vocês tiveram. Uma resposta boa, positiva, exemplar. Paulo também fala da indignação. Vocês tiveram indignação pelo pecado. É uma insatisfação enérgica. É aquele sentimento de raiva. Você já pecou e sentiu raiva por ter pecado? Você fala, poxa vida, como que eu pequei? Eu não podia ter pecado. Poxa vida, estava lá, o Espírito Santo me falando, não peca, eu fui lá e pequei. Poxa vida, por que eu fiz isso? Eu estou com raiva de mim mesmo. E você já ficou com raiva de você mesmo que você pecou? É algo que os crentes sentem. Ou às vezes o crente fica indignado quando vê outra pessoa pecando. Rapaz, por que você pecou? Você não deve fazer isso. É uma santa indignação. É essa raiva bendita que o crente tem do pecado. Isso compõe o verdadeiro arrependimento. Paulo também fala do temor. Aqui o medo. Phobos, de onde vem a nossa palavra fobia. E aqui é o temor a Deus. Paulo fala, o verdadeiro arrependimento que vocês demonstraram é um arrependimento expresso no temor. Vocês mostram temor a Deus, é o medo de Deus por ter pecado. Você já chegou na sua casa e o seu cachorro fez algo errado e ele então fica lá amuadinho no canto só esperando você chegar porque ele sabe que você vai dar uma bronca nele? Já aconteceu isso?
Você que é pai, hoje é dia dos pais, olha lá, vamos dar um exemplo paternal aqui. Você já chegou em casa, você pai, e o seu filho estava todo bonzinho. Ah, papai, quer aqui, deixa eu te fazer aqui uma comida especial, deixa eu te trazer aqui uma pantufa. Olha, eu fiz aqui, eu coloquei a TV aqui, hoje a TV é sua, o canal que você quiser. Por que o filho faz isso? Porque ele é um ótimo filho, muito preocupado com o bem-estar do pai, é verdade? Nem sempre. Faz isso por quê? Porque está com medo, phobos, está ali temendo, tremendo, com as perninhas bambas, porque sabe que Deus será justo se decidir disciplinar aquele pecado. E o filho sabe que o pai será justo se decidir disciplinar aquele erro, aquele pecado também, aquela desobediência também. A noção, esse temor aqui é a noção de que o Senhor seria justo em punir o pecador, de modo que o crente arrependido tem medo da justiça divina. Ele fala como Davi: o Senhor será justo se me punir, se me disciplinar, o Senhor será justo se fizer isso. Eu tenho medo da sua mão, Senhor, porque eu sei que o Senhor é justo, eu sei que o Senhor é bom. Esse é um medo. Paulo também fala de saudade, e o foco aqui da saudade parece ser o próprio apóstolo Paulo. No versículo 7 nós lemos: e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, falando de Tito, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Parece aqui que saudade é a saudade do apóstolo Paulo. Por que o arrependimento trouxe saudade do apóstolo Paulo? Parece que aqui os coríntios queriam vê-lo novamente, porque eles estavam agora com seu relacionamento com o apóstolo restaurado. Eles estavam desobedientes ao apóstolo Paulo, mas agora que eles se arrependeram, esse relacionamento foi restaurado. Então agora eles têm o anseio de estar novamente junto com o apóstolo Paulo, desfrutando daquela boa amizade, daqueles laços que foram restaurados pelo arrependimento. Esse é o desejo dos coríntios aqui, deixando as chateações para trás, já perdoadas ali, e agora desfrutando de um bom ambiente, perdoado, tudo certo, onde o arrependimento teve frutos. Essa é a saudade que aparece aqui. Ele fala do zelo novamente, dirigido ao apóstolo, colocando as suas energias em obedecer ao apóstolo Paulo, em cumprir as orientações dele. E ele termina falando de vindita, como a marca de um verdadeiro arrependimento. Parece que Paulo, em 2 Coríntios, ele tinha o seu ministério confrontado de alguma maneira pelo que estava acontecendo ali. E a própria desobediência dos coríntios já mostrava isso. E os coríntios tiveram seu senso de justiça abalado. É isso que é a ideia de vindita. É o desejo de ver a justiça feita. Eles tiveram seu senso de justiça abalado. Eles falaram: isso aqui que aconteceu não está certo. O nosso senso de certo e errado, o nosso senso moral está abalado. E o verdadeiro arrependimento passa por isso, por nós vermos essa falta e nós desejarmos que a justiça seja feita. Nós reconhecermos que nós não podemos ser indiferentes ao pecado. É impossível que nós, quando pequemos, sejamos indiferentes ao pecado, porque a justiça de Deus foi afrontada, a santidade de Deus foi afrontada. Então nós temos aqui, não é um desejo de vingança, nos termos de pegar as coisas e fazer as coisas pelas próprias mãos. Não, é o desejo de ver a justiça feita, porque o nosso senso de justiça foi abalado. É esse sentimento. E aí Paulo fala que em tudo isso eles se mostraram inocentes. Não que eles eram sem culpa, mas que eles tiveram uma postura boa, uma postura pura, uma postura adequada diante de tudo aquilo que aconteceu. Esse é o verdadeiro arrependimento. Um verdadeiro arrependimento que passa pelo exemplo dos ninivitas, que passa pelo exemplo de Davi no Salmo 51, que passa pelo exemplo dos coríntios em 2 Coríntios capítulo 7. E isso tudo mostra para nós que Deus ouve o clamor do pecador arrependido. Se você é crente e você certamente peca contra Deus, se você está em pecado contra Deus, em franca desobediência a Deus, e você é um crente, eu quero deixar com você 1 João, o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Isso aqui pensando nos crentes, 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós confessamos os pecados, o Senhor prometeu que vai nos perdoar, porque Ele ouve o clamor do pecador arrependido. Mas pode ser
que você aqui, ou quem está nos assistindo, não seja um crente. E aí você deve perguntar: pastor, será que Deus vai ouvir o meu clamor, como ouviu o clamor dos ninivitas? Será que Deus vai ouvir a minha oração, como ouviu a súplica dos ninivitas? Eu quero deixar com você o texto de Atos, capítulo 2, falando que Deus ouve aqueles que se arrependem. Atos, capítulo 2, versículos 37 e 38. Atos 2, 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Aqui diante da pregação de Pedro, aqueles homens que estavam ouvindo a pregação de Pedro tiveram seu coração apertado, como os ninivitas tiveram, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Diante disso, o que a gente faz? Nós somos culpados, e agora? Deus está irado com a gente. Esse é o evangelho, Deus está irado com o pecador, e eu sou um pecador, o que eu faço agora? Deus vai me destruir, como prometeu destruir os ninivitas, o que eu faço agora? Versículo 38, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, aqueles que se arrependem, a exemplo dos ninivitas, a exemplo de Davi, a exemplo dos crentes de Corinto, reconhecendo o seu pecado, crendo no juízo de Deus, contristado pelo pecado, convertendo os seus maus caminhos e clamando pela misericórdia e pela salvação de Deus, Pedro diz: arrependei-vos, e então vocês terão seus pecados perdoados. E então vocês passarão a ser habitados pelo Espírito Santo. E então Deus ouvirá o clamor de vocês. Deus ainda hoje ouve o clamor dos ninivitas dispersos por aí. Não apenas impedindo que o juízo presente venha, mas impedindo que o juízo eterno venha também. Basta confiar no sacrifício de Cristo e confiar nele como nosso Salvador. Vamos orar, pedindo que Deus consolide essas verdades no nosso coração. Senhor, nós agradecemos pelo exemplo dos ninivitas e pedimos que o Senhor, Pai, nos faça nínives ambulantes. Que nós sejamos, Pai, pessoas realmente contristadas pelo pecado, que nós nos arrependamos do nosso pecado, que nós mudemos os nossos caminhos diante da Tua palavra, que nós não venhamos a dar desculpas das nossas ações, mas que nós reconheçamos que somos agentes do pecado. Mas obrigado, Pai, porque apesar dessa realidade, nós também confiamos na Tua palavra, que diz que quando nós confessamos o nosso pecado, o Senhor nos perdoa. Ajuda-nos, Pai, a lembrar dessa verdade constantemente, para que nós não sejamos encorajados ao pecado, mas pelo contrário, que nós nos afastemos do pecado, lembrando que o Senhor um dia nos ouviu, lembrando que o Senhor um dia ouviu a nossa oração, o nosso clamor e nos acolheu agora, nos tirou da perdição eterna e nos deu a vida eterna. Ajuda-nos a viver de acordo com isso, dia a dia, batalhando pela nossa santidade. E é no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém.